Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito Responde. O meu nome é Sindicrê Oliveira, eu sou professor de Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho. Esta semana nós vimos as normas específicas do Direito do Trabalho. Ou seja, durante a semana que nós tivemos algumas aulas, nós vimos as normas pertinentes ao trabalho da mulher, nós vimos os contratos específicos de contrato temporário e contrato intermitente. Vimos algumas normas também sobre a jornada de trabalho, sobre a extinção do trabalho. Enfim, tivemos uma gama de informações durante a semana. E nesse programa aqui, tenho dois estudantes que vão me ajudar a fazer esse programa juntamente com vocês. Eu estou aqui com a Ana Paula, que é estudante de Direito, e com o Vitor, que é estudante de Administração. Ou seja, senhores, essa mescla de informações, essa interdisciplinariedade entre as áreas do conhecimento é de extrema importância, porque o direito ele está diretamente associado à administração e a administração ao direito. Então, por isso que nós trouxemos dois estudantes de áreas diversas para que nos ajudem a fazer esse programa. Então, vamos ver algumas perguntas específicas sobre tudo aquilo que nós vimos durante a semana e nós vamos respondendo aos poucos as nossas perguntas, ok? Então, vamos começar hoje com a Ana Paula na sua primeira pergunta. Professor, sobre o regime de intermitência, como que ocorre a remuneração? Com relação ao regime de intermitência, é importante que nós tenhamos a seguinte informação. Veja bem, o trabalhador em regime de intermitência, ele vai ter o quê? Períodos de labor e vai ter períodos de ociosidade. Ou seja, é um regime de trabalho diferenciado, ele veio com a reforma trabalhista. Esse trabalhador, ele vai laborar de acordo com o seu empregador, ele vai ser convocado para trabalhar o quê? Vai ser convocado para trabalhar horas, dias, semanas, meses, e em razão disso, a sua remuneração é um pouco diferenciada, perfeito? Ou seja, esse trabalhador, quando ele labora nesse regime de intermitência, a sua remuneração se dá logo ao final da prestação do serviço. Ou seja, se ele trabalhou horas, ao final dessa prestação de serviço, ele recebe a sua remuneração. Se ele trabalhou dias, ao final desse período, ele também vai receber sua remuneração. E como que é feito esse pagamento? Concluída a sua prestação de serviço, ele vai receber o quê? Vai receber a sua remuneração, ou seja, o seu salário, o 13º salário, as suas férias acrescidas do terço constitucional, mais o descanso semanal remunerado e algum adicional que ele tiver direito. Perfeito? Então, diferentemente do trabalhador habitual, em que ele recebe seu salário normalmente ao final de uma prestação de serviço durante um mês, ou seja, ele trabalha um mês e recebe no mês subsequente, esse trabalhador em regime de intermitência, concluída a sua prestação de serviço, ele recebe sua remuneração de forma imediata. Perfeito? Então, senhores, vamos agora para a nossa segunda pergunta aqui no nosso vídeo. Olá, meu nome é João Vitor Borges Paulino e eu sou estudante do 9º semestre do curso de Direito na Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná. E professor, eu tenho uma pergunta. Quando a gestante terá direito a 120 dias e 80 dias de licença? Bem, senhores, é uma pergunta extremamente importante feita pelo nosso estudante. Pois bem, vamos lá. A CLT determina o quê? Que em regra, a licença maternidade da gestante vai ser o quê? De 120 dias, perfeito? Então, a CLT determina que a licença maternidade da gestante vai ser de 120 dias. No entanto, é importante vocês tenham em mente o seguinte, nós temos a Lei 11.770 de 2008, que determinou o quê? Que se a trabalhadora, se ela estiver inserida em uma empresa que participa do Programa Empresa Cidadã, que é o Programa Empresa Cidadã, esta trabalhadora terá direito ao quê? A uma licença maternidade de 180 dias, perfeito? Então, muita atenção, na CLT é 120 dias. Pela Lei 11.770, essa licença maternidade é de 180 dias. Então, é importante que ela trabalhe em uma empresa que participe desse programa cidadão e, até o final do primeiro mês de nascimento da criança, ela faça um requerimento ao seu empregador para que ela possa usufruir dessa licença maternidade de 180 dias. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos partir para a nossa próxima questão, que vai ser feita pelo nosso estudante Vitor. Professor, qual a diferença entre distrato, PDV e demissão em massa? Excelente pergunta. Vitor, veja bem. Na área trabalhista, nós temos diversas formas de extinção do contrato de trabalho, ok? E com a reforma trabalhista, nós tivemos algumas normas específicas que estão inseridas nessa extinção do contrato de trabalho. Nós temos agora, como você colocou, nós temos o distrato, temos o PDV e temos a demissão em massa. Vamos lá. A demissão em massa é quando o empregador ele pode demitir toda uma coletividade de empregados ou empregados de um determinado setor específico da sua empresa. Para que esse empregador faça esse tipo de demissão em massa, não há necessidade de quê? Não há necessidade de acordo ou convenção coletiva. Ele pode, de forma
unilateral, uma decisão própria desse empregador, demitir todos esses trabalhadores por meio da demissão em massa, perfeito? Já no PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, é de extrema importância que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, determinando o quê? A instauração desse PDV na empresa. Quando esse trabalhador, quando ele adere a esse PDV, ou seja, que é o Plano de Demissão Voluntária, ele voluntariamente ele vai sair da empresa e ele vai receber como verba remuneratória todas as suas verbas rescisórias, mais um valor específico que vai incentivar a ele sair dessa empresa. No entanto, no PDV, o trabalhador que adota esse regime de demissão, ele dá o quê? Ele dá uma quitação plena e irrevogável de todas as suas verbas trabalhistas relativas ao seu empregador. Tranquilo? E o distrato nada mais é, senhores, do que um acordo entre empregado e empregador visando o quê? A extinção, o fim desse contrato de trabalho. Perfeito? Então vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Tainá Frota, sou graduanda em Direito pela Universidade de Brasília, Distrito Federal, do 5º semestre. E eu tenho uma pergunta. Como ocorre a convocação do trabalhador no contrato intermitente? Muito bem. Vamos lá, senhores. Eu falei para vocês agora há pouco que esse trabalhador intermitente, ele tem períodos de labor, ou seja, ele tem períodos que ele está à disposição do seu empregador, ele tem períodos que ele está ocioso, está inerte, ele não está à disposição do seu empregador. Nesta situação, o empregador ele precisa convocar esse trabalhador para lhe prestar serviço. E essa convocação dá-se como? Essa convocação tem que ser por qualquer meio idôneo de comunicação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por carta com aviso de recebimento. Mas atenção, esta comunicação tem que ser com 3 dias consecutivos de antecedência, perfeito? Ou seja, se eu estou convocando esse trabalhador para vir laborar para mim, eu tenho que convocá-lo com 3 dias consecutivos de antecedência. E, por outro lado, o empregado, ele tem que responder a essa convocação. Tem não, ele pode responder essa convocação. Ou seja, se ele responder essa convocação aceitando ou não essa convocação, ele tem o prazo de 1 dia útil para responder essa convocação. E detalhe, se esse trabalhador não responder, se ele ficar omisso, se ele ficar em silêncio, o silêncio dele caracteriza o quê? Caracteriza uma negação dessa convocação. E, por consequência, muita atenção com isso, o fato dele se negar a atender essa convocação não caracteriza uma insubordinação. Ele não pode ser penalizado por causa disso. Perfeito? Então, é importante que nós tenhamos em mente o quê? Que no regime de intermitência, a convocação do empregador tem que ser com 3 dias de antecedência do início do labor. E o empregado, ele tem um dia útil para responder a esta convocação do seu empregador. Perfeito, senhores? Vamos para a nossa próxima pergunta? Com você. Quando o limite da jornada de trabalho é obrigatório e quando o trabalhador não precisa respeitar tanto esse limite de jornada de trabalho? Perfeito, vamos lá. Veja bem, tanto a Constituição Federal quanto a CLT determinam o quê? Que a jornada de trabalho do trabalhador tem que ser, no máximo, 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Perfeito? Esta é a regra geral, 8 horas diárias ou 44 horas semanais. No entanto, senhores, nós temos regramentos específicos na CLT que pode ser estipulado outras jornadas de trabalho. Por exemplo, a jornada de 12 horas de labor por 36 de descanso. Pode ser feito esse tipo de jornada por um acordo individual entre empregado e empregador. No entanto, respondendo especificamente à pergunta da Ana Paula, no entanto, nós temos alguns trabalhadores que não estão submetidos ao controle de jornada. Ou seja, são aqueles trabalhadores que não precisam bater ponto e, consequentemente, são trabalhadores que não têm direito à hora extraordinária. Perfeito? Quem são esses trabalhadores? Muita atenção. Nós temos 3 trabalhadores específicos que estão enquadrados nessa regra de acordo com o artigo 62, inciso 2 da CLT. Primeiro é o trabalhador em regime de teletrabalho. Ou seja, o trabalhador em regime de teletrabalho é aquele trabalhador que labora preponderantemente nas dependências da sua casa, da sua residência. Ok? Ele vai esporadicamente às dependências do empregador. Logo, esse trabalhador ele não tem controle de jornada. Outro trabalhador que não tem controle de jornada é aquele trabalhador que exerce labor externo, ou seja, ele trabalha fora das dependências da empresa, de forma incompatível com o seu controle de jornada. Por exemplo, um trabalhador que foi contratado para trabalhar, um biólogo, por exemplo, foi contratado para trabalhar na Amazônia, fazer uma pesquisa na Amazônia. Não tem como a empresa fazer o controle de jornada desse trabalhador. Ou seja, é um trabalhador que labora de forma externa, mas não tem como ter o controle de jornada desse trabalhador. Perfeito?
E, por fim, nós temos aquele trabalhador que exerce um cargo de confiança, aquele gerente que exerce um cargo de confiança. Esse gerente que exerce cargo de confiança, ele obrigatoriamente, ele tem que ter uma gratificação de pelo menos 40% sobre a sua remuneração, perfeito? E esse trabalhador, ele não tem controle de jornada. Ele não tem hora para entrar na empresa e não tem hora para sair da empresa. Tá ok? Então, esses 3 trabalhadores em regime de teletrabalho, trabalho externo e compatível com controle de jornada, e esse trabalhador que exerce cargo de confiança, esses 3 trabalhadores, eles não estão submetidos ao controle de jornada de trabalho, como os demais trabalhadores em regra estão submetidos. Perfeito? Vamos para a nossa próxima pergunta? É necessária a apresentação de atestado médico para a gestante e a lactante se afastarem do labor em condições insalubres? Excelente pergunta do nosso estudante, senhores. Vamos lá. A reforma trabalhista, quando ela veio em 2017, a reforma trabalhista determinou o quê? Que a gestante, se ela laborar em um ambiente cuja insalubridade é de grau máximo, automaticamente ela tem que sair desse local e trabalhar em um local que não tenha questão da insalubridade, de forma automática, perfeito? No entanto, se a gestante laborasse em um ambiente cuja insalubridade é grau médio ou grau mínimo, ela deveria obrigatoriamente apresentar um atestado médico certificando essa necessidade dela sair desse ambiente insalubre e passar para um ambiente que não seja insalubre. Nessa esteira, muita atenção, a lactante, independentemente do ambiente que ela estivesse trabalhando, ou seja, independente do nível de insalubridade, seja máximo, médio ou mínimo, para poder sair desse ambiente insalubre para um ambiente salubre, ela deveria apresentar o quê? Um atestado médico comprovando esta necessidade de deslocamento desse ambiente insalubre para um ambiente salubre, perfeito? No entanto, senhores, recentemente, em setembro agora de 2019, por meio da DIN 5938, a DIN 5938, foi declarada a inconstitucionalidade do trecho da CLT que determina essa obrigatoriedade de apresentação de atestado médico, para que a gestante ou a lactante deixe de trabalhar nesse local insalubre e passe para um local salubre. Ou seja, independentemente se elas laboram em um ambiente cuja salubridade é grau máximo, médio ou mínimo, elas não precisam mais, não há mais necessidade de apresentar esse atestado médico certificando dessa necessidade de sair desse ambiente insalubre para o salubre. Perfeito? Ficou gestante, está em situação de lactância, ela deve sair automaticamente desse ambiente e partir para um ambiente onde ela tem a sua salubridade, tem a sua saúde garantida e a saúde do seu feto ou do seu bebê garantidos. Perfeito? Vamos seguir para mais uma pergunta agora do nosso estudante Vitor. No distrato, quais os direitos do trabalhador? Muito bom. Vamos lá. Conforme eu já falei para vocês alguns minutos atrás, o distrato é o quê? É uma forma de extinção do contrato de trabalho. Ou seja, uma maneira que o contrato de trabalho ele vai ser extinto, vai ter o seu fim. No distrato é o quê? O distrato nada mais é do que um acordo, tá certo? Uma anuência entre empregado e empregador para botar fim a essa relação empregatícia. De comum acordo, eles põem fim nessa relação. No entanto, quando eles fazem esse distrato, colocando fim a essa relação empregatícia, o trabalhador ele tem direito a quê? Ele tem direito a receber pela metade o aviso prévio, se for um aviso prévio indenizado, perfeito? Então ele vai receber pela metade o aviso prévio se for indenizado e ele também recebe pela metade o quê? A indenização decorrente do FGTS. Ou seja, ao invés dele receber os 40% do seu FGTS, ele vai receber o quê? 20% do seu FGTS. Perfeito? Então, no distrato, ele vai receber o quê? Pela metade, o aviso prévio, se ele for indenizado, e a metade da indenização decorrente do FGTS. Perfeito? Com relação às demais verbas, ele vai receber na sua integralidade. Tranquilo? Então, o que ele vai receber pela metade é o que eu falei agora para os estudantes, e as demais verbas ele vai receber pela integralidade. Muita atenção com relação ao distrato, senhores. No distrato, o empregado, ele vai ter direito a quê? Ele vai ter direito, além dessas verbas que eu passei para vocês, ele tem direito a sacar tão somente 80% do seu FGTS. Ou seja, ele não vai sacar o FGTS na sua plenitude, ele vai sacar tão somente 80% do FGTS. E além disso, esse trabalhador que está extinguindo o seu contrato de trabalho por meio do distrato, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Perfeito? Então, muita atenção para esses dispositivos, muita atenção para esses direitos, ou melhor dizendo, para essas verbas rescisórias que o trabalhador vai ter direito no distrato. Tranquilo, pessoal? Perfeito?
Então vamos fazer agora aqui uma pequena pausa, vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade ao Saber Direito Responde. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Saber Direito Responde. Vamos para mais uma pergunta agora aqui na tela? Vamos dar uma olhadinha. Professor, há requisitos para que o tomador de serviços tenha responsabilidade subsidiária perante os débitos trabalhistas? Vamos lá, senhores. A pergunta dela está diretamente relacionada ao quê? Diretamente relacionada ao contrato de terceirização, perfeito? Ou seja, o contrato de terceirização é aquele contrato onde nós temos três sujeitos importantes. Nós temos o trabalhador terceirizado, temos a empresa de terceirização e temos a empresa o quê? Tomadora de serviços, perfeito? Muita atenção para isso. Entre o trabalhador e a empresa terceirizada há um vínculo empregatício, ok? Há um vínculo empregatício. E entre essa empresa de terceirização e o tomador de serviço há um contrato civil de prestação de serviços. Pois bem, se eventualmente esse trabalhador ajuizar uma ação trabalhista contra essa empresa de terceirização, ele pode muito bem colocar a empresa tomadora de serviço como responsável subsidiário. Ou seja, se eventualmente essa empresa de terceirização na qual ele tem esse vínculo de emprego não tiver condições de quitar suas verbas rescisórias, o tomador de serviço ele vai ser um responsável subsidiário dessa responsabilidade empregatícia. No entanto, nós temos dois requisitos fundamentais para que a tomadora de serviço tenha essa responsabilidade subsidiária. Vamos lá. Para que essa empresa tomadora de serviço tenha essa responsabilidade subsidiária, quais são os dois requisitos essenciais? Primeiro, ela tem que ter participado da relação jurídica processual, ou seja, ela tem que ter sido parte no processo trabalhista, ok? E, além disso, o nome dela tem que constar no título executivo judicial, ou seja, o nome dela tem que constar na sentença proferida pelo juiz. Somente diante desses dois requisitos, a tomadora de serviço ela pode ser responsável subsidiária nessa relação de terceirização. Se ela não constar na relação jurídica processual e tampouco no título executivo judicial, não há que se falar em responsabilidade subsidiária. Tão somente se ela cumprir esses dois requisitos específicos que eu acabei de falar para vocês. Tá ok? Vamos para mais uma pergunta feita agora pelo nosso estudante Vitor. Professor, no caso do dirigente sindical, como ocorre a sua demissão? Pois bem, o dirigente sindical ele tem uma peculiaridade muito importante. Vamos a ela. O dirigente sindical, primeiramente, ele tem o quê? Ele tem uma estabilidade provisória, desde o registro da sua candidatura até um ano após o seu mandato, perfeito? Ou seja, durante esse lapso temporal, esse dirigente sindical, ele não pode ser demitido por justa causa, ou melhor, sem justa causa. Ele só pode ser demitido por justa causa. Ou seja, esse trabalhador que ele é dirigente sindical, a demissão dele tem que ser o quê? Por justa causa, tranquilo? No entanto, para que essa demissão seja de fato efetivada, é imprescindível a instauração de um inquérito para apuração de falta grave. Ou seja, por força de lei, esse trabalhador, antes de ser demitido, tem que ser instaurado um inquérito para apuração de falta grave. Ou seja, nesta apuração é uma ação judicial em que o empregador vai propor perante a Justiça Trabalhista para que o juiz declare de fato se houve um ato faltoso ou não por esse empregado dirigente sindical. Se o juiz declarar a procedência desta ação, o dirigente sindical ele vai ser demitido por justa causa desde a data da sua suspensão. Agora, se o juiz declarar a improcedência dessa ação, o trabalhador ele deverá ser imediatamente reintegrado aos quadros da empresa. Perfeito, senhores? Então, é desta forma que se dá a demissão do dirigente sindical. Tem que, obrigatoriamente, ter a instauração de um inquérito para apuração de falta grave, que esse inquérito ele é instaurado, perfeito, por meio de uma ação judicial, proposto pela empresa que está com interesse de demitir esse trabalhador, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta? Quanto à estabilidade gestacional, quando que a trabalhadora pode ser reintegrada? Vamos lá, senhores. Pergunta extremamente importante. Da mesma forma que o trabalhador dirigente sindical ele tem uma estabilidade provisória, a gestante ela também tem uma estabilidade provisória. Essa estabilidade dela é o quê? É desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto,
Tranquilo? Então, durante esse período, essa trabalhadora ela não pode ser demitida sem justa causa. Ela só pode ser demitida por justa causa. Tranquilo? E atenção, se eventualmente, durante esse lapso de tempo, ou seja, durante esse período de estabilidade provisório que essa trabalhadora tem, se ela for demitida sem justa causa, ela tem duas situações importantes que ela pode, duas providências, melhor dizendo, que ela pode tomar. Quais são elas? Primeiro, ela vai poder ajuizar o quê? Uma reclamação trabalhista. Só que muita atenção para essa reclamação trabalhista. Se esta reclamação trabalhista for proposta dentro do período de estabilidade provisória, ou seja, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem direito a requerer o quê? Ela tem direito a requerer a reintegração aos quadros da empresa ou tem direito a pedir o quê? Uma indenização proveniente desse período de estabilidade. Isso se ela ajuizar uma ação dentro do período de estabilidade. Perfeito? No entanto, se esta ação for proposta após o período de estabilidade, ou seja, após o 5º mês do nascimento da criança, ela terá direito tão somente ao quê? Ao pedido de indenização decorrente do período de estabilidade dela. Ok? Então, muita atenção. Ela ajuizou a ação dentro do período de estabilidade, ela pede o quê? A reintegração e, alternativamente, o quê? A indenização. Se ela ajuizou essa ação após o período de estabilidade, ela vai ter direito tão somente o quê? A indenização decorrente desse período de estabilidade que ela possui. Perfeito, senhores? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pergunta? O que seria o horário misto de labor? O horário misto de labor? É. Muito bem, muito importante essa pergunta. Vamos lá. O horário misto de labor, ele significa o quê? Que nós temos a jornada de trabalho, como eu falei para vocês, que essa jornada é de pelo menos o quê? 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Tranquilo? Esse trabalhador ele pode laborar o quê? No período diurno ou no período noturno. Pois bem, o período diurno é aquele período que vai o quê? Das 5 horas da manhã até as 22 horas do mesmo dia. Ou seja, isso para o trabalhador urbano. Já o período noturno é o quê? Quando o trabalhador labora das 22 horas até as 5 horas da manhã. Ou seja, essa questão do horário misto está estipulada onde? Lá na súmula 60 do TST, que diz o quê? Se o trabalhador laborar na sua integralidade, no seu período noturno, ou seja, das 22 horas até as 5 horas da manhã, ele vai receber o quê? Um adicional de 20% sobre a hora laborada. Perfeito, sem problema algum. O que a súmula traz de importante para nós é o quê? Se eventualmente o trabalhador ele laborar todo o período noturno e continuar o seu labor, vamos supor que ele trabalha até às 7 horas da manhã, ou seja, o horário dele acabou às 5 horas, mas ele estende esse labor até às 7 horas da manhã, como que vai ficar esse horário? Das 5 até às 7 horas da manhã. Ele vai receber como se fosse o quê, senhores? Ele vai receber como se fosse adicional noturno. Ou seja, tendo em vista que ele laborou todo o período noturno, trabalhou das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, e ele continuou o seu labor por algum período de tempo, esse período extraordinário vai ser computado como horário noturno. Logo, ele vai receber como se fosse o quê? Um adicional noturno. Perfeito? Mas só para fechar esse raciocínio, muita atenção. Para que ele tenha direito a receber esse horário, né, extraordinário como se fosse um horário noturno, ele tem o quê? Ele tem que trabalhar todo o período noturno, ou seja, das 22 às 5. Se eventualmente ele trabalha da meia-noite às 5 e prorroga esse horário de serviço dele, ele não vai ter direito a essa prorrogação, vai ter direito ao quê? Como horário noturno, tranquilo? Para se caracterizar esse horário noturno, ele tem que trabalhar todo o período noturno e ter essa prorrogação de jornada. Perfeito, senhores? Vamos para mais uma pergunta aqui na tela? Professor, como ocorre a responsabilização de contratos de subempreitada e de dono de obra? Muito bem. Subempreitada e dono de obra também são contratos de terceirização. Tranquilo? Vamos lá. O dono de obra é aquela pessoa, pode ser o quê? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que contrata uma empreitada para fazer o quê? Para construir um prédio, uma casa, o que seja. Ou seja, esse dono de obra, em regra, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade trabalhista contra essa empreitada principal. Ou seja, se essa empreiteira tem os seus trabalhadores e algum trabalhador propôs alguma ação trabalhista contra essa empreiteira, esse dono de obra, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade nessa demanda trabalhista. Perfeito? No entanto, muita atenção, se o dono de obra for uma incorporadora ou se for uma construtora,
aí sim esse dono de obra vai ter uma responsabilidade com relação a essas demandas trabalhistas, tá bom? Então, muita atenção. Se esse dono de obra não é incorporadora e nem é construtora, não tem responsabilidade nenhuma. Agora, se for uma incorporadora ou uma construtora, ele terá responsabilidade com relação a essas demandas trabalhistas propostas contra a empreiteira principal, tá bom? E fechando a pergunta da colega, qual é a responsabilidade da subempreiteira? Vamos lá. Nós temos a empreiteira principal que eventualmente pode contratar o quê? Uma empresa de subempreitada, tranquilo? Para concluir um tipo de serviço. Se nessa empresa subempreitada tiver algum trabalhador que entre com uma ação judicial contra essa subempreitada, esse trabalhador ele pode colocar quem? A empreiteira principal como responsável subsidiária. E como que vai ficar a empreitada principal nessa situação? Ela pode entrar com uma ação regressiva contra essa subempreiteira para buscar o quê? O ressarcimento desses prejuízos que ela teve em razão dessa ação trabalhista. Ou seja, nessa situação, a empreiteira principal tem responsabilidade subsidiária, mas ela pode ajuizar uma ação regressiva para buscar o quê? Suprir os seus prejuízos que ela teve em razão dessa ação trabalhista. Perfeito? Então, senhores, eu agradeço imensamente a presença do Vitor. Muito obrigado por você ter vindo, Vitor. Obrigado, Ana Paula, por terem engrandecido aqui o nosso programa. Muitíssimo obrigado a todos os estudantes que enviaram perguntas aqui ao nosso programa. Fico imensamente satisfeito com isso. E aqui nós vamos acabando mais um Saber Direito Responde. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.